Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no Pod da Silvia, trazendo aí com a gente duas mulheres empoderadas. Mas antes eu gostaria de falar sobre a finalidade do podcast. Esse podcast é para trazer para vocês informação, entretenimento e principalmente levantar a autoestima das pessoas. O mundo anda muito triste e a gente precisa fazer com que as pessoas não percam essa autoestima, elas tenham vontade e capacidade de chegar onde ela quiser. Então hoje eu trouxe duas amigas, a Letícia Barros e a tia Inês, que eu tenho muito carinho. E antes disso, gostaria de falar também sobre os nossos patrocinadores. Limpadora Marapé. A Limpadora Marapé fica ali na Tarquínio Silva, do Álvaro. Pessoal, pode confiar, é uma limpadora que está aí já há anos na praça e está nos ajudando, está sempre ali pelo BNH, fazendo a dedetização, desratização e a higienizadora também. Boutique Soane. A Boutique Soane é uma loja de roupas para as meninas, também tem para as senhoras. É muito linda cada detalhe, cada roupinha maravilhosa que você pode estar entrando no @boutiquesoane e tá vendo as peças, uma mais maravilhosa que a outra. Para meninada, para mulher da terceira idade. É só chamar a Andressa Soane que ela fala com vocês e vai te deixar linda. Festa Spa, da minha querida amiga Margarete Lopes. Só procurar a Margarete também, a margarete.s.l no Instagram. A Margarete, ela faz festas e ela cuida dos pés da mulherada. A mulherada tá de salto alto, tá cansada de estar lá no casamento, num aniversário de debutante, e aí tá lá com aquele salto que não aguenta mais, queimando o pé, e você já passou por isso, que eu sei, muita mulher já passou por isso, e ela vai lá, ela tem esse detalhe de estar fazendo a massagem, de estar cuidando dos pés da mulherada. Muito bom. Comercial Arco-Íris. A Comercial Arco-Íris, ela fica ali na Pedro Lessa. Deixa eu ver aqui o número, pessoal. Pedro Lessa, 1349. É só procurar também o Renan. Ali os meninos, um beijo para eles também, que são da Comercial Arco-Íris, vão te tratar com muito carinho, vão te direcionar para aquilo que você está precisando no momento. E é isso. Bora lá? Vamos iniciar o nosso podcast com essas duas mulheres empoderadas, essas duas mulheres que são guerreiras e incentivadoras de outras mulheres. Letícia Barros e tia Inês. Vou começar aqui pela tia Inês, para contar um pouquinho a sua história de vida. Não fique nervosa. A gente aqui, ó, tudo iniciante. Nós estamos aqui para levar o carinho, a informação e o estímulo para essa mulherada, porque através da sua experiência, você vai levando para outras mulheres ser incentivadora de outras mulheres. Então, como que você iniciou o seu projeto, né? O projeto de vocês é muito lindo, a gente vê nas redes sociais, e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho desse projeto. Bom dia a todos, né? Deixo aqui meu abraço para todos. Muito obrigado pela oportunidade, muita gratidão, né? Então, e pela minha amiga Silvia, né, que nos convidou aí para falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Eu sou do Vale do Ribeira, né? E cheguei aqui em São Vicente com 18 anos, né? A fazer 19 anos. E vim sozinha, sem dinheiro, sem parente. Vim fazer minha vida em São Vicente. E eu costurava, eu tinha já, nessa época, eu já costurava. Aí eu cheguei aqui para trabalhar, mas quando eu cheguei aqui, que eu fui conhecer as máquinas industriais onde eu arrumei trabalho, eu não conhecia, não sabia trabalhar com elas, eu sabia trabalhar com máquinas caseiras. Mas assim, Deus foi muito bom, eu dependia daquele trabalho para comer e pagar meu aluguel, né? Que eu morava num quartinho, que chovia mais dentro do que fora. E assim, eu vim a minha vida, graças a Deus, né? Arrumei um emprego, trabalhava de dia com costura e à noite fui fazer o curso de beleza.
Aí quando eu me formei no salão, eu fui pro salão, pro ramo de salão. Aí quando o salão tá fraco, eu vou pra costura, quando a costura. E sempre assim, casei, tenho minhas 2 filhas, mais um filho que Papai do Céu me deu, né? De coração, que é meu filho mesmo, né? Registrado. Foi um grande presente de Deus quando eu estava na Pastoral da Criança. Fui 8 anos voluntária na Pastoral, coordenadora, Praia Grande, São Vicente, Santos. Nós era coordenado aqui por Santos, né? E foi um trabalho assim que me ensinou muito, porque a gente socorria mesmo as crianças, né? A gente ia buscar, a gente levava, precisava levar para São Paulo para internar, a gente levava, precisava ir ver na escola, a gente ia, para ver se estava estudando. E assim eu vim levando a minha vida. Hoje sou moradora no Japuí, né? E lá construí a minha vidinha. Hoje tenho minha casa, graças a Deus, né? E consegui com que as minhas filhas se formassem, porque eu dou muito valor, viu, Silvia? Sim. Eu vejo nas redes sociais. Eu defendo muito, eu acho que hoje o município que não defende a educação e a saúde, ele não tem nada. Verdade. Porque hoje o que a gente precisa muito é da educação e da saúde. São 2 coisas que eu sempre vejo que caminham junto. Se você não tem estudo, você não consegue. Verdade. Se você não tem saúde também, né? E assim eu vim a minha vida, sempre trabalhando, construir, e hoje eu tenho uma associação que chama Flor de Lis, que a gente apoia as outras mulheres empreendedoras, né? A gente fortalece, a gente vai atrás de feira, vai atrás de lugar para elas expor, vende os produtos delas, vende os café da manhã, e elas que fazem o pão, elas que fazem o queijo, elas que fazem tudo. Bacana. E assim a gente veio na nossa vida. Tem um trabalho voluntário, né, de 35 anos, através do, assim, a gente apoia os dependentes químicos, né? E pessoas em situação de rua. Não tenho apoio nenhum, nem de município, nem do estado, de ninguém. Tenho dos meus amigos. Tenho até um grupo aqui em Santos que me ajuda muito, né? Muito. E é um trabalho social lindo que vocês fazem, é um trabalho social que a gente vê que não começou agora, Não. Que já tem uma experiência aí devasta de anos, né? E você, Letícia, como é que é isso? Ter uma mãe que desde o início te mostrou o caminho, né? Uma mãe empreendedora, uma mãe vitoriosa, porque chegar onde vocês chegaram é uma vitória. Sim. É a minha... Bom dia, pode dar bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, Silvia, para dividir um pouco da nossa experiência, né? Às vezes a pessoa está em casa desanimada, triste, né? Sem expectativa de vida, e através da nossa vida eu quero que a gente seja um multiplicador, né? É isso mesmo. Multiplicador. São sementes que vocês vão jogando, né? Para levar como experiência, dar um up, né? Então, eu sou Letícia Barros, a primeira filha da Dona Inês, né? Já dei muito trabalho para ela com doença, por isso que ela é focada no trabalho social. E o trabalho social que eu iniciei mesmo foi após os meus 14 anos, que eu fiquei paralítica dos 9 aos 12, sem andar, sem falar, fui desenganada dos médicos. E a comunidade, o bairro do Japuí, por isso que minha mãe ama, assim, tem um amor pelo Japuí, porque tudo que acontece com a comunidade se levanta para ajudar. E quando eu fiquei enferma, acamada, o bairro se moveu, cada um na sua crença, e pedi pela minha cura, ajudava minha mãe em casa, a dar comida na boca, a trocar fralda, dar banho, todo mundo ajudou minha mãe muito, então por isso que a gente tem esse amor enorme pelo pessoal. E no dia que o médico falou que eu ia embora, que eu ia partir, a minha mãe segurou na minha mão, falou: senhor, ela não é minha, ela é emprestada. Então, se o senhor achar que ela tem que ir, ok, porque ela não é minha, é emprestada, mas se ela voltar, eu vou me dedicar 50% a ajudar o próximo. E eu vou começar pelas crianças, porque eu era criança quando eu voltei a andar e a falar. E aí ela disse que eu abri o olho e desceu as lágrimas, assim, após a oração dela. Olha isso, é a fé de uma mãe, né? E aí disse que ela a oração de uma mãe. Ela tá emocionada. Foi, e ela disse que eu comecei a tentar falar. Tentava falar, porque eu parei tudo. E aí foi aos poucos, fui retornando a falar um pouco, psicopedagogo, várias pessoas nos ajudando, né? Tem até o doutor Roberto Debs, que ajudou muito a minha mãe, que era tudo novo, que é aqui de São Vicente de Santos, não sei se a senhora conhece.
E aí, quando eu voltei totalmente a andar, a falar, minha mãe falou, vamos fazer uma festa no Dia das Crianças. Foi próximo ao mês de outubro. Minha mãe vai fazer um ofício, vou entregar na prefeitura e vou fechar a rua e a gente vai fazer uma festa aqui na rua. E aí foi carrinho de cachorro-quente, aí a comunidade se ajudou, cada um deu uma forma de bolo, fez aquele bolo, aquela coisa toda. Aí eu fui convidada para visitar asilo, fazer trabalho social em asilo, e visitar a creche, me vestir de Mulher Maravilha. Aí eu não parei, então tô dos 14 até agora, os 42 anos. É que Deus já tinha um propósito na vida dela, né? Verdade. É uma história de superação das duas, né? As duas superaram. Mas, Chinês, me conta, houve algum momento na vida, né, com tudo isso que passou com a Letícia, com todo esse sofrimento, essa angústia de querer ver a cura da filha, que a gente sabe como que a gente que é mãe, isso toca na gente, né? Até não falar. É verdade. E aí, teve algum momento que você falou assim, eu vou desistir, eu tô entregue aos pontos, eu não quero mais saber. Ai, não, nunca teve. Eu Graças nunca tive esse momento na minha vida. Nem quando eu me vi sozinha, sem ninguém, né? Chegando aqui em São Vicente, sem apoio, sem ninguém, mas eu sempre tive uma confiança muito em Deus. E eu sempre não sou de viver em igreja, não sou, todo mundo sabe que eu não sou. Né? Amo todas as religiões, a Deus acima de tudo, né? Sim. E Jesus nosso irmão, e aqui eu respeito todos, trabalho com todas, mas eu nunca desisti. Eu tinha 12 anos de idade e eu fui ser empregada doméstica em São Paulo. E eu falava assim, eu nunca vou ficar aqui nesse lugar, eu vou mudar daqui, eu vou sair daqui, eu quero uma vida diferente. Aí fui, né, caminhando e deixo aqui assim para as mulheres, não desanime, nunca, nós podemos tudo. A força que nós temos dentro de nós é uma força que a gente constrói nossa vida. Se eu fosse pensar lá atrás em ficar parada, hoje eu não teria meus filhos, não estava aqui com você, né, falando, né? Mas eu falei, cada dia eu quero melhorar, cada dia eu quero melhorar. E nunca desisti, viu, Silvia? Bacana. Nunca. E sempre falo para as mulheres, não desisto e sejam dependentes de vocês mesmos. Não depende de ninguém. Sim. Né? Vamos à luta, ninguém me para, ninguém fala você não vai ali, não fico na dependência de ninguém, sou livre, ganho meu pão trabalhando, faço cabelo, alugo vestidos, né? Eu trabalho com roupa de festa, costuro, então a minha vida é essa, né? E tenho meu trabalho com a comunidade, que foi aquilo que eu prometi para Deus. Porque quando eu conversei com Deus e falei para Ele se eu merecia minha filha de volta, eu deixei assim bem claro para Ele. Se o Senhor achar que é do meu merecimento, deixa no meu coração que o Senhor quer que eu faça. Eu já fazia trabalho, mas aí eu dei 50% da minha vida. Hoje, 50% que eu ganho é meu para pagar minhas contas. E 50% da minha vida eu invisto nos meus irmãos que precisam. Porque o que Deus me deu não tem preço. Que lindo. Da onde eu brinquei, que nós estávamos indo para uma casa de repouso, levar um senhor, né? Aí eu falei para a pastora que estava comigo, falei, pastora, se eu subir a serra 3 vezes por mês, a pé, eu não paguei para Deus o que Ele fez para mim. Então eu sou muito grata a Deus, sabe? Que não lindo importa, e que lição de vida, né? A vida, assim que nem eu falo, não me preocupo, né? Só falo para Deus, Senhor, me dá força, porque é muito bom você pegar, que nem o trabalho que eu tenho com pessoas em situação de ruas, é muito bom você ver, você tirar eles, levar para um banho, eu tenho as casas que me dão oportunidade, né, em Campinas, dali um pouco o pastor me manda aqueles vídeos deles, tudo bonitinho, já indo trabalhar, sabe? E eu tenho aqui em São Vicente muitos casos, aí eu também faço um casamento comunitário, um casamento realizando sonho. Eu caso as pessoas com o que a pessoa tem. Ela fala, Inês, eu tenho R$1.000, eu tenho 600, eu tenho 700. A gente vai lá, ajeita um vestido, ajeita um penteado, ajeita uma maquiagem, sabe? Faz o casamento. Para as pessoas serem felizes. Porque nós só somos felizes quando nós fazemos o outro feliz. E é muito triste hoje a gente ver nesse mundo que nós estamos, um passando por cima do outro. Sabemos que não adianta fazer isso, que nós não chegamos em lugar nenhum. Exatamente. Não adianta a gente atropelar, né? A gente tem que respeitar o outro.
Aonde E outros sabe que eu estavam? achei que com a pandemia as pessoas iam aprender. Não, ficaram pior. Ficaram piores, né? Ficaram. A gente achou, com a pandemia todo mundo vai aprender, vai ter mais amor entre os irmãos, né? A gente chama, é bíblico isso, né? Independente da religião, todos nós somos irmãos. Somos irmãos, E infelizmente, é o que a senhora falou. É um passando por cima do outro. Mas deixa eu falar para você, com esse espírito de liderança que vocês têm, né? A Letícia herdou isso. Como que você faz para estar incentivando outras mulheres? O que você usa nos seus projetos para estar dando esse incentivo? Sempre a minha mãe foi de doar roupa, alimento para as mulheradas, né? Sim. E a minha mãe sempre ensinou a gente a ser independente. Então, eu com 14 anos, eu falei para ela, mãe, eu vou procurar emprego, eu só volto para casa quando eu voltar empregada. Ela achou que eu era doida, né? Mas aí eu saí de casa a pé, atravessei a Ponte Pênsil, bati em várias lojinhas na Padre Anchieta. Aí uma senhora de uma loja de sapato, Dona Tereza, falei assim, eu quero trabalhar. Aí ela falou assim, mas você é novinha, eu preciso da autorização dos seus pais. Eu falei, não tem problema, eu vou para minha casa, eu vou buscar minha mãe e ela vai assinar a documentação e a senhora vai me empregar. Foi bem assim. Aí ela... Tá bom, então vai. Rindo, mas não acreditou muito. Eu falei, mãe, se troca, se arruma rapidinho, porque eu arrumei emprego. Ela disse, você tá doida? Eu falei, mãe, eu arrumei emprego, eu preciso que a senhora vai assinar o documento que eu sou menor de idade. Aí ela se arrumou, chegou lá na loja, falou com a minha mãe ensinou os papéis e eu comecei a trabalhar de loja de sapato. Só que eu sempre admirei aquelas mulheres todas vestidas executiva, aquele sapato bico fino, aquela coisa toda. Aí eu ficava na porta da loja, né, atendendo os clientes, e na frente tinha um prédio de escritório jurídico. E vi aquelas mulheres todas chiques, né? Saia lápis, sapato todo. Aí eu falei, vou trabalhar, eu quero se vestir igual essas mulheres. Não quero trabalhar de tênis, calça, eu quero se vestir igual essas mulheres. Aí um dia quem eu atendo, o Coquem Irra, que é o irmão do Coiu Irra, foi comprar um sapato comigo. E eu experimentando o sapato, e ele falou que trabalhava na frente. Eu falei, eu quero trabalhar no escritório, eu quero trabalhar igual essas mulheres, igual sua secretária. Brinquei assim, falei. Aí ele falou assim, vou te contratar. Olha. Aí fui pro escritório do Coquem, para trabalhar com ele. Aí eu trabalhava do jeito que eu queria, né? Aí o Coquem via que eu gostava, me levava eu nas reuniões, do campo e tal, e sempre na reunião. E quando voltava pro escritório, ele falava assim, isso que eu achava assim interessante nele. O que você achou da Silvia na reunião? O que você achou da Inês? Ele pedia para analisar. Depois, após a reunião, chegava no escritório e pedia para mim analisar cada um. Falei, eu acho isso. Essa está no caminho certo, essa você não está. Mas toda vez, eu não sei qual era o objetivo dele, eu não perguntei, né? Mas eu achava engraçado que eu ia nas reuniões com ele, ia no jantar, ia nas coisas beneficentes. Ele me carregava como se eu fosse uma filha dele. Era eu e a secretária dele. E ele queria saber a sua opinião. Sempre analisando nas reuniões da Câmara. Sempre. É porque é o seu olhar, era uma outra visão. Né? Não era o olhar dele, então ele precisava de alguém do lado para dar esse suporte. E ele tinha assessores dele, falavam, por que você faz com a menina isso? Toda vez ele ficava zoando, por que você faz com a menina? Não, ela tem que aprender, ela tem que saber no futuro. Eu sempre falava assim, que no futuro eu tinha que saber analisar, ele sempre faz esse teste. E aí eu trabalhava lá com ele, de lá eu ia para a Escolástica Rosa, de bicicleta, por isso que eu tenho amor à bicicleta, que eu defendo a bicicleta, foi assim que iniciou. Minha mãe comprou em segunda mão a bicicleta. Eu ia pedalando até o Escolástica Roça, estava no Escolástica, e saía do Coquem, ia para o Escolástica, ia para casa, sempre assim. Aí o Coquem era vereador, aí quando ele terminou o mandato dele, aí ele me dispensou. Aí eu falei assim, não, desempregada eu não vou ficar. E atrás do Escolástica Rosa tem o Pão de Açúcar da Trabuce, né? Sim. Fui lá e falei com o gerente, eu quero trabalhar. Aí ele falou assim, você é menor de idade? Eu já estava com quase 18, não estava ainda. Ele falou assim, você vai numa agência, assim que pega menor de idade. Aí fui nessa agência, fiz a prova e comecei a trabalhar no Pão de Açúcar. Só que aí, na ponta da praia, até o Japuí, de bicicleta, saía à tarde, tudo. Aí eu pedi transferência para a loja do Pão de Açúcar de São Vicente, que é a 205 a loja. E de lá eu conheci com a incentivo da minha chefia, para eu fazer faculdade, aí eu fui fazer ciências contábeis. Com incentivo, aí fiz ciências contábeis, aí eu fiz pós, né, em neurociência, agora estou no último semestre de pedagogia. Parabéns, viu? E aí você falou como eu comecei, né? Que orgulho. Quando fala que está na educação, meu coração bate mais forte, né? Muito bom. E você tinha perguntado, né, sobre das mulheres. Isso. Quando foi em 2016, meu pai falou assim, filha, vamos para a Bahia passear com o pai? Aí eu fui passear com meu pai nas minhas férias, e minha tia é artesã em Salvador.
Quando eu cheguei, minha tia falou assim, eu vou te mostrar o pessoal do artesanato aqui em Salvador. E tem feira itinerante nas praças. E ela me contou até a história de algumas praças que passavam esgoto, aquela coisa toda, fizeram movimento, calçaram, o prefeito arrumou, colocou quiosque. E eu fui só escutando ela falando, eu ia nas feiras de artesanato com ela. Hoje é no bairro no Imbuí, hoje é no Rio Vermelho. E ela me carregando, porque a minha tia faz biscuit, artesanato. Aí, quando eu voltei, falei, mãe, a gente entrega a cesta básica, roupa. Vamos mudar agora, eu vou fazer um cadastro, ficha de cadastro dessas mulheres, e eu vou perguntar qual é o talento delas. Olha, que criativo. Aí a minha mãe ganhou até uma mesa em L, assim, um amigo dela doou uma mesa, um outro doou o computador, CPU, impressora, cada um doou uma coisa, montou um escritório pra gente, cada um doou, pra gente fazer isso com as mulheradas. Aí, quando era dia de retirar a cesta básica, eu preenchia, aí o último, qual é o seu talento? Eu não sei fazer nada, eu não presto para nada. Muitas mulheres escutavam isso, que elas não prestavam para nada. Falei, não, você tem algum talento, alguma coisa você tem que fazer. Aí eu começava a tirar. Mas o que você faz em casa que alguém gosta? Um bolo? O que você faz de gostoso? Alguém elogia alguma coisa nessa casa. Eu sei fazer um pão de cereais. Eu sei fazer um pudim. Eu sei fazer isso. Eu faço almofada, capa de almofada. Aí, com isso que eu fui fazendo, esse levantamento, esse checklist, que eu fui sabendo o dom de cada um. Quando eu estava com tudo pronto, eu falei, mãe, é agora. Vamos apresentar um ofício na Câmara e vamos pedir autorização para utilizar as praças em São Vicente. E iniciamos esse trabalho. Legal. Na praça. Chegava cedo, suja a praça, minha mãe e as meninas limpavam a praça, montava a barraca para elas, vendeu o artesanato dela e as comidas. Fizemos na área continental. Tudo. E eu faço o meu bolo de fubá cremoso. É para incentivar, né? Eu faço o bolo e cada um e vende. Podia ter trazido hoje, hein? É mesmo, eu fiz domingo. Eu vou trazer. Bolo, gente. É muito bom. E aí, para incentivar também, fazer meu bolo e vendia o cafezinho para incentivá-la. E foi muito bacana. Eu não imaginava que ia assim, repercutir tanto. Aí, banco começou a contratar o coffee break das meninas, as empresas começaram a contratar o café das meninas, e aí cresceu. E o mais gratificante é ver elas pintadas. Minha mãe chegou a fazer a máscara da Mulher Maravilha para as meninas, cheguei até a mandar foto. Né? Fez a máscara, fez o avental, elas vendendo tudo arrumadinha. Bacana. Cabelo com coquezinho, toda maquiagem. Nossa, uma satisfação imensa. Eu vejo a transformação, a evolução. A transformação dessas empreendedoras, né? E a luta que é, cada detalhe, cada coisa que é feita com muito carinho, o artesanato, a gente vê assim a dedicação que é feito, porque não é só pelo valor do dinheiro, é o valor pessoal daquilo que ela faz, né, com toda cautela. E Tia Inês, deixa eu falar, vocês duas juntas, sempre foi essa união, né? Sempre. Essa cumplicidade que eu quis dizer, isso. Porque a gente sabe que trabalhar com família às vezes não dá muito certo. A gente se dá muito bem. Tanto ela como a outra, né? Nós começamos com excursão, né? Foi, nós três. E nós temos excursão. Então, hoje nós temos uma parceria também que faz excursão todo mês, 2, 3 por mês. Aí quem é responsável pelas excursão é a minha outra filha. Ela tem o trabalho de segunda a sexta, aqui no escritório em Santos. E os finais de semana ela cuida da excursão. Quando ela não pode, ela vai levar e assim. Aí nós três trabalhamos juntos. Graças a Deus nunca brigamos, nunca tivemos nenhum desentendimento, né? E ela se formou em turismo, culpada da minha mãe, porque minha mãe sempre fez excursão para Iguape, para fazer de Bom Jesus. Olha. Desde os 5 anos, sempre. E aí minha irmã, quando ficou maior idade, falou, vou me formar em turismo. E eu já fui para outra área, né? Cada um pegou um pouquinho dela, um dom dela, e cada um foi seguindo o seu caminho. Bacana, parabéns, viu, por ser essa mãe. E a decoração de casamento, como iniciou? Uma noiva chegou atrasada no som da minha mãe, já tinha fechado, né? Cabelo, unha. E o vestido. Aí minha mãe, nossa, a Karina não chega, tá atrasada. 2 horas já... Aí chegou os prantos. Dona Inês, eu não vou ter decoração de casamento, eu não vou ter buquê. Chorava. E eu tava no som da minha mãe. E a minha irmã é a maquiadora também. E eu não, nessa parte, até então, eu não me envolvia no negócio do salão. Aí eu escutei ela chorando aos prantos. Aí eu peguei e liguei para o meu esposo. Eu falei assim, vem de moto aqui no São da Mãe, que a gente vai fazer uma obra na vida dessa pessoa. A menina está chorando, a madrinha prometeu buquê, prometeu decoração e não cumpriu com a palavra. Aí fui na floricultura, comprei as coisas.
as flores, tudo. Fiz o buquê para ela, tudo. Aí ela postou no Facebook, logo no começo do Facebook, o trabalho, né? Que eu dei de presente e tal. Aí, quando ela postou, aí começou a vir outras noivas, até da igreja dela, pedir, Letícia, dá para fazer um buquê? Dá para fazer assim? Aí foi assim a decoração. Aí eu fiquei com a parte de buquê, de flores, de decoração, a minha irmã continuou com a maquiagem, há alguns painéis que precisam de decoração, o marido da minha irmã faz, o meu esposo com o carreto. Tudo em família, né? Aí, com a decoração, nós compramos a nossa caminhonete, através da decoração. Então, todo mundo ajuda um pouquinho. É um apoiando o outro. Mas né? é a verdade. Sozinha nós não somos ninguém, né? Sim. Agora, unidas, nós somos fortes. E eu falo muito para as mulheres. Nós temos uma senhora de quase 80 anos, que ela construiu o sobrado dela, a dona Pureza, né? Tudo com artesanato. Eu vou mandar as fotos para vocês. Manda sim. Hoje ela está com AVC, ela não anda. Mas ela trabalha o dia inteiro em cima de uma cama para ganhar o dinheiro. E a gente vê a dificuldade dessas empreendedoras, a gente vê a dificuldade de espaço para elas poderem estar divulgando. Porque muitas vezes o valor que elas pedem ali, uma venda numa feira empreendedora, às vezes o valor não paga o espaço que ela colocou. Sim. Só que elas vão mais para divulgar, para dar continuidade do trabalho delas. E isso que eu acho bonito, né? Eu até falei, olha, eu quero trazer mais empreendedoras aqui no podcast, porque a gente sabe a dificuldade que elas têm com espaço. E para receber apoio também, né? Isso. A gente tem uma dificuldade muito grande para apoio. Se você não tiver mesmo garra, você para no caminho. Verdade. Mas com fé em Deus e vontade, nós chegamos E essa ideia da praça, eu assisti na televisão, uma japonesa, uma policial falando. Você quer acabar com a bandidagem? De vez de deixar a praça, os bandidos invadir, usar o que não presta, vocês de boa, ainda vocês que tem que invadir. Se eles estão lá, vocês vão lá, leva seu filho para pedalar de bicicleta, leva seu filho para brincar. E eu era uma japonesa. E ela falou assim, quando eu tenho a reunião, ela falou assim, não, eu incentivo o quê? Vai utilizar a praça. Eles estão lá usando, você vai, mesmo assim, eles estão na praça, você vai lá pedalar, vai varrer, leva as crianças para brincar. Que isso, eles, por conta própria, se afastam. Não precisa você abrir a boca, pedir para eles se retirar. Eles vão se sentir constrangidos e vão se afastando. Foi por isso que a ideia de invadir as praças de São Vicente. Bacana. E tem que trazer isso para Santos também, todas as praças. Pra a gente poder estar fazendo esse projeto. Porque o preço é muito alto que cobra nessas feiras. É muito alto mesmo. E como foi a experiência na política, Tinês, de candidata a vereadora o ano passado? Então, na política, eu sempre, né? Meu pai foi muito político, né? Duas qualidades que meu pai tinha. Meu pai era político e cientista. E nós tínhamos que ser santista junto. Como que era o nome dele? José Davi. E eu sou santista até hoje, né? Amo o nosso timão. E assim, nós começamos na política, eu conheci, né? Acompanhei meu pai, depois que eu vim para cá, a gente começou, porque quando nós chegamos no bairro, lá no Japuí, nós não tinha nada. Nós não tinha luz, não tinha água, não tinha saneamento básico, nós não tinha creche, nós não tinha escola do estado. Aí a gente fez um grupo de clube de mães, e eu fazia parte. E a gente começamos a defender e a busca, né, de trazer melhoria para o bairro. Aí nós conseguimos trazer 2 creches, conseguimos trazer a escola Antônio Luiz Barreiro, que é do estado, que os alunos da faculdade foram lá fazer um trabalho comigo e ficaram assim, né, acharam como que foi isso. A gente, para ter a escola que nós temos hoje no Japuí, o Antônio Luiz Barreiros, nós no Clube de Mães fizemos uma abaixo-assinada com nossos próprios punhos. Aí pegamos 2 pessoas do Clube de Mães, que foi a Jane e o seu Joaquim, que o seu Joaquim hoje é falecido, e foram levar uma carta em Itanhaém para o secretário da Educação de São Paulo. Ele vinha lá fazer um trabalho, aí nós fomos entregar uma carta lá para pedir para ele se a gente tinha direito a uma escola, que não era obrigação nossa, né? Era obrigação do município, da gestão pública de São Vicente, né? Mas nós não tinha isso na época, o gestor era só Deus. Aí a gente fez essa carta, com o dinheiro do Clube de Mães, esses 2 foram lá levar essa carta, entregamos, recebemos a resposta do Estado, que nós tínhamos direito sim, fomos procurar um gestor na época de São Vicente, há quase 40 anos atrás, aí ele disse que não, porque não tinha como,
Aí nós não paramos, fomos para cima, corremos, até que descobriram que tinha aqueles terrenos lá, né, que era da família José do Prego, né, que chamavam, que era o nome deles, lá tinha vários terrenos. Aí não tinha terreno, aí depois teve um vereador em São Vicente, um senhor que hoje nem está mais, o Luiz Antônio, aí ele abraçou a causa com a gente, foi para cima, aí conseguiram desapropriar o terreno, aí hoje nós temos a escola. Bacana. E aí depois eu mesma lutei, trouxe o supletivo, né, que hoje é EJA, né, naquela época era supletivo. Sim. E eu mesma fui estudar lá, e eu tenho muito orgulho, sabe? Porque eu falo assim para as pessoas, hoje se a gente não defender a educação, nós não chegamos em lugar nenhum. E é muito triste você ver as crianças hoje receber a educação, assim, sendo, assim, em muitos lugares, muitas escolas, porque a gente participa, né? Sim. Você vê que hoje tem professores que eles vão lá para cumprir horário. É verdade. Triste com o salário, triste como são tratados na cidade, né? E você vê que nós estamos passando essa luta, né, lá no nosso município, os Sim. nossos professores estão sofrendo muito. Mas eu visto a camisa deles e defendo eles, aonde for preciso. Bacana. Porque nós precisamos da educação. Gostaria muito que todos os gestores pensassem primeiro na educação e na saúde. É verdade. E a educação hoje no nosso país, né? Primeiro eu ia falar, antes da educação, falar do burocrático que é para se conseguir fazer qualquer projeto. Isso, qualquer projeto, qualquer associação, para você sair do lugar, você passa por uma triagem que infinita, né? Eu estou passando por isso. E é muito complicado, mas não desista. E eu sei que você é uma mulher de fé, guerreira, já falou aqui que não vai desistir. E é isso. Sou brasileira. É isso mesmo. E quanto à educação, a educação está em tudo. A educação é que forma professores, a educação é que forma os médicos, forma os engenheiros. Sim. Todo mundo passa pelo professor. E, infelizmente, ela não é valorizada como deveria ser no nosso país. E a gente luta por isso. Incansavelmente. Quem trabalha por amor, né, como vocês trabalham, como muitos professores hoje trabalham por amor, sabe que é desvalorizado. E a gente luta. E aí você vai buscar a sua capacitação, você vai buscar o seu salário, seus direitos de salários maiores, e aí você fica até frustrado com muita coisa. Então, hoje, eu vejo a minha filha está se formando agora em letras, inclusive a formatura dela é agora, essa semana. Legal. E a gente, assim, eu tento passar o máximo, né? Olha, não desista, você vai alcançar, mas para isso você precisa se capacitar, para isso você precisa nunca parar de estudar. Não é porque você se formou que acabou. Né? O professor, ele vive em curso, ele vive fazendo capacitação, porque senão... você fica estagnado. Não, senão fica para trás. Para proporcionar o melhor para o seu aluno. É que por isso que a minha mãe esteve na Câmara, 15 dias atrás. Como que um governo, um prefeito, me tira o auxílio bolsa após graduação para os professores? Se eles têm que se capacitar. Nossa, minha mãe foi na Câmara com faixa e pedindo respeito. E semana que vem a gente vai estar na LESP. É isso. Pedindo respeito, defendendo buscar os seus direitos, né? A gente tem que buscar nossos direitos. Nós vivemos num país democrático, né? Democrático. Mas temos que buscar nossos direitos. Porque se a gente ficar de braço cruzado, não for, com medo, a gente não consegue. Então, é isso. Eu fico feliz de vocês estarem hoje aqui falando sobre isso, sobre impor e nunca desistir. Vocês são mulheres autênticas, né? Que começaram ali e foram impondo isso. E a política, eu tenho certeza que lhe abriu portas também. A política me abriu portas, então aí a gente fomos, sempre participei, né? E conheci muitas pessoas que abriram porta, eu corri muito atrás, né? De gente, não me importa onde. Uma vez eu vi num sindicato aqui em Santos, vi numa palestra, cheguei na palestra, o pessoal tudo lá esperando. Aí eu falei, não quero abraçar a pessoa que está aí, eu quero pedir para ele ajuda para a minha comunidade. E ele era secretário, ele era de educação, é secretário, né? Secretário de educação. Não é Chama? Ele era... Tu foi entregar para cobrir a quadra da escola. Ele era secretário, acho que do ministro da Educação. Secretário do ministro da Educação. Aí você sabe que todo mundo lá, falei, não, eu quero só falar, eu quero só pedir. E até hoje eu tenho contato com ele. Aí ele deu risada, que todo mundo lá, né, aquela coisa. Eu não faço isso. Política, para mim, não é artista.
Político, para mim, eles são representantes da comunidade. É isso. Sabe, eu ainda brinco, eu falei, artista para mim é Roberto Carlos que eu pago para assistir. Político, não. Enquanto assim, a população não entender que o político, ele não é um artista, ele é um cidadão colocado por nós e pago por nós, pelos nossos impostos, para administrar a nossa vida, nós vamos ter o mundo que a gente teve. Eu sempre falo, gente, mudem. O político está lá para trabalhar, para responder às leis, não para ficar lá enfeitadinho, bonitinho. Bonitinho vai ficar na casa dele. Exatamente. E a Dani Inês sempre com a cartinha, né, mãe? Nas reuniões, no sempre bolso do paletó. Aí eu conversei com ele ainda deu risada, porque aquele tumulto tudo no sindicato, eu fui a única que fui lá e falei, sabe o que eu quero? Eu quero isso, isso, isso. Ele marca lá na sua comunidade que eu vou lá. Aí todo mundo, imagina que ele veio. Marquei um sábado de manhã, minha filha estava com a comitiva dele todo lá, me atendeu. O Raul Cristiano, na época. Até hoje a gente tem um laço muito grande com ele. Até esses dias se achamos lá e já conversamos de novo. Ele foi lá na minha comunidade, atendeu minhas mãezinhas, explicou tudo que precisava, descobrimos tudo que estava de errado, né, entre as coisas lá que precisava. Ele me ajudou sempre. Que nem eu falo, não a mim, ajudou a minha comunidade. É que nem hoje eu tenho uma luta muito grande pela saúde, né? Nós temos uma saúde muito difícil. E eu falo para o pessoal, gente, eu tenho convênio, né? Tenho um convênio que meu marido me dá, do Ana Costa. Mas eu luto pela saúde 24 horas. Eu não preciso, mas a minha comunidade precisa. Verdade. Então todo mundo fala, por que você luta? Luto sim, minha comunidade precisa. Enquanto eu tiver vida e saúde, estarei defendendo os direitos do cidadão nessa cidade, nesse Brasil, né? Porque eu não aceito, sabe, você tá lá em cima e pisar no pessoal que tá embaixo. Você tem que respeitar, porque quando eles chegam lá, eles chegam por nós. É verdade. E tem gente que esquece, né? Tem gente quando que esquece. Chega, esqueceu dos pequenininhos que estavam lá junto com eles, lutando, né? Mas eu falo para as pessoas que eles esquecem, o culpado somos nós, porque quando erra, nós temos todos os direitos. Verdade. Porque o nosso voto são a maior força que a gente tem. Se hoje a gente soubesse, o brasileiro soubesse, não falo nem Baixada Santista. O brasileiro mesmo. Brasileiro soubesse a força que nós temos, gente, a força é nossa. A gente coloca, a gente tira. Exatamente. Sabe? Mas o pessoal não pode se render. Vamos pra frente, vamos pra frente. Isso mesmo. E tu vê que bacana do Raul Cristiano, ele era secretário do ministro, mas ele atendeu a comunidade, minha mãe encheu a garagem da casa da minha mãe, conversou, explicou, independente do cargo, do escalão que ele estava. Não foi um sábado. Às vezes, para eles, é uma coisa tão pequena que vai ajudar diversas pessoas, a população de um bairro. E é uma coisa que para eles, às vezes, só uma canetada ali já... Foi o que ele fez. E que custa, já resolvia. Né? A maioria de assessor de deputado são pior que os deputados, né? Coloca tanta empecilho, tanta burocracia para você chegar até o deputado. É verdade. É igual tem uma amiga minha que me chamou para um café semana passada para desabafar. Ela, eu fui pedir uma reunião com uma deputada tal, aí a secretária falou assim, ela é muito difícil, não tem como atender. Eu falei, como é que é? Ela falou isso pra você? E ela tá fazendo o que lá? Quem colocou ela lá? Eu falei, nem procura mais. Vou dar uma olhadinha na agenda se dá pra atender. Absurdo! Foi que absurdo. Eu falei, nem procura mais. Como que, entendeu? Ano que vem eleição, ela vai ter o troco dela. Eu falei pra minha amiga, ela vai ter o troco dela, entendeu? Mas tem que ser, o pessoal tem que dar o troco, é a hora, né? É na hora do voto, né? É a hora do voto, que são as armas que a gente tem na mão, né? Sim. Vamos por lá quem a gente acha que merece. E Letícia, me fala um pouquinho do projeto Flor de Lis. Okay. Onde ele que ele fica, o local, se vocês têm uma sede, como que é feito? O projeto, ele fica no Japuí, né? A sede é lá por enquanto, provisório no Salão da minha mãe. Né? A gente está numa batalha por uma casa que tem na subida da trilha, da Praia Itaquitanduva, porque no passado, o projeto da minha mãe era nessa casa, na subida da trilha do Quitanduva, que a gente tinha professor de inglês, espanhol, médico do Guilherme Álvaro e um voluntário, enfermeira, fisioterapeuta, um projeto muito grande. Só que a pastoral da criança, ela tem um mandato de 2 anos. Venceu os 4 anos. Venceu o mandato, minha mãe teve que sair para entrar outra pessoa. Só que essa pessoa não quis assumir
o trabalho, porque é trabalhando. Ó, eu e minha irmã, a gente ia no final de feira buscar o que sobrou para preparar a sopa para doar. Eu e minha irmã. Ia para os empresários pedir doação. Depois organizar, montar os kits. Aí preparava o café da manhã das crianças, era o almoço, era o café da tarde, era eu e minha irmã preparando. Então dá trabalho. Dá. A pessoa vê tudo bonitinho, acha, ai, que lindo. Quando a pessoa foi ver realmente como é que funcionava, querendo só ficar na foto, tem os bastidores, não quis assumir. E essa casa está lá abandonada. Eu estou na batalha para pegar essa casa de volta. Sim. Entendeu? Na parte de... Entender. E aí, por enquanto, está no salão da minha mãe, provisório. Mas eu quero essa casa por quê? Porque ela é na subida da trilha do surfista. O fluxo de turista no bairro do Japuí é enorme. Entendeu? Eu já peguei a lista, porque eu sou monitora ambiental lá, de 6 mil pessoas visitantes. Então, tem um fluxo. Então, eu quero retornar para lá, para poder acolher melhor o turista. O que acontece? Eu recebo o turista, aí eu subo pela trilha do Curtume, na Avenida Tupiniquins. Aí eu vou pela praia e desço no bairro do Japuí. Quando eu desço, não tem nada para recepcioná-lo. Então, o que eu estou na batalha com os políticos, eu e minha mãe precisa de lei, para ter uma estrutura bacana dentro do bairro do Japuí, não só fora, na Tupiniquins, que é tudo bonitinho, à frente, e lá dentro do bairro que a gente precisa e não tem. Por que eu faço? Eu subo com o turista pela praia do Tupiniquins e desço. Aí, levo na casa do artesão. Ah, eu quero levar uma lembrancinha do Japuí. Tem vários artesãos no bairro do Japuí. Levo na casa de um, levo na casa de outro. Às vezes fecho o pacote com o almoço. Minha mãe que faz o almoço. A gente fala no você. Entendeu? E quem ajuda vocês nesse Deus, né? Da comida. Da comida a gente vende. Né? A alimentação a gente vende. Porque é difícil, né? A gente vende o prato, a gente faz e vende. Por que acontece? Café também. Porque aqui o pessoal não valoriza o que tem aqui no litoral. Então, quem me procura é mais de São Paulo. Porque está lá meu currículo no site da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Aí escolheu, aí já cai lá a Letícia, clicou lá na fotinha, já cai no meu WhatsApp. Ah, eu quero um passeio para o dia 10 de setembro. Ah, tá, você que vai querer almoço? O que você vai querer? Vai passar o dia? Você vai querer ir na aldeia? Aí eu já pergunto, quer ir na aldeia indígena? Quer ir na praia? Aí eu já fecho o pacote. Aí passa o dia comigo, eu levo para a praia, se quiser ir para a aldeia, eu levo para a aldeia indígena. Se quiser almoçar, minha mãe já se organiza, já prepara o almoço. Qual é o cardápio? Prepara o cardápio. E é assim. E me conta, na aldeia os índios já sabem quando você vai chegar ou é falado antes? Eu aviso antes. Por exemplo, tem 10 pessoas no dia 10 de setembro para receber turista. Aí eu aviso o cacique. Olha... vai vir tantas pessoas, já prepara a mesa do artesanato, já organiza tudo para recepcioná-los, as atividades, se vai ter pintura no rosto, se vai ter a oficina de arco e flecha, tudo eu já organizo e deixo ele tudo ciente. Quando o turista chega, ele já está tudo preparado. Entendeu? E eles devem ficar encantados, né? Sim. Se entrar numa aldeia, não é qualquer um que entra. Não. Aí eles dançam, aí eles contam a história dele, levam na casa de reza. E você já tem amizade com os índios? Desde criança eu estou lá dentro, né? Porque minha mãe era da pastoral. A gente fazia sopa, levava para as crianças, para os índiozinhos. Tem a escola lá dentro. Também já fui voluntária na escola, entendeu? Então eu já sou de casa, já me sinto de casa, né? Já conhece. Quando eu entro, a neta do cacique já corre, já pendura no meu pescoço, já gruda, já é assim. E deixa uma mensagem, Inês, uma mensagem para essas mulheres que estão iniciando, uma mensagem para sua família. Vou deixar a senhora livre agora para falar. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, né? Muita gratidão, porque se não for Deus, nós não estaríamos aqui. E eu deixo uma mensagem assim para todas as mulheres: não desistam. E lute, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. E você, Letícia? Eu vou deixar mensagem, né? Sobre as mulheres, que eu admiro muito, né? Que foi dia 7 de setembro, foi o dia da independência, mas iniciou com uma mulher que assinou o documento, né? Que foi a Leopoldina. E São Vicente, que a mulher que colonizou São Vicente foi a Ana Pimentel. Então foram duas mulheres fortes que a gente tem referência no Brasil, que fez a diferença no nosso país, né? A Ana Pimentel trouxe o gado, o desenvolvimento econômico para o país. Então, ela é uma referência para eu, e eu falo para outras mulheres, que seja referência. Né? Não desanimar, lutar, tem o seu sonho, né? Não deixar ninguém te humilhar, viver
numa casa presa, independente do marido. Não, você tem que ter o seu autossustento, lutar e correr atrás dos teus sonhos. E aí eu falo, quem quiser somar comigo, com a minha mãe, fazer parte desse grupo de mulheres fortes, pode vir. É o que eu convido, venha fazer parte do nosso grupo. Parabéns, é muito bom. A gente fala muito sobre isso. Até o próximo episódio vai falar sobre o emocional, né? Sobre eu vi, a mulher ela não ser dependente emocionalmente. Porque às vezes a mulher ela cria a independência dela, mas ela continua dependente emocionalmente. Isso daí prejudica no dia a dia. Ela não consegue se deslanchar. Né? Então você vê aí nos relacionamentos, até no trabalho também. Então a gente precisa aí dessa força. E muitas mulheres, agora você falando, já me procurou, assim, sofrendo, né, dentro de casa. E eu cheguei a pedir ajuda até para a assessoria do Márcio Nakashima. Eu estou com uma mulher assim, e aqui no litoral não tem uma casa para recepcionar essas mulheres. Isso que também, vou até falar aqui, que isso é um absurdo. No litoral, com 9 cidades, não tem um lugar para poder acolher essas mulheres que sofrem violência doméstica. Não temos aqui. Uma bandeira que precisamos batalhar para isso. E eu cheguei a mandar no Messenger, preciso de ajuda com tal situação. Eles conseguiram o carro, me tiraram essa mulher daqui, me levaram para São Paulo. Então, o que precisa batalhar, Silvia, mundo e força, para ter um lugar para a gente recolher essas mulheres. Para não saber aonde... Porque não adianta, deixar próximo, descobre o endereço e vai lá, né? Então, a gente precisa levantar essa bandeira para que não tenha tanto feminicídio como tem crescido a cada dia, né? Verdade. Triplicado. E é um tema que a gente sabe que vai... É extenso, né? Se a gente começar a falar aqui, não tem fim. Mas vamos pro nosso bate e volta, hein? Vou fazer com cada uma. Tá. Vamos lá. Vamos primeiro com a Letícia e depois eu vou com a Tinês, para ela ir pensando. Uma cor. Uma cor? Laranja. Um medo. Medo. O que eu tenho medo? Eu tenho medo... de altura. Chá ou café? Agora é difícil, porque eu amo os dois. Tem que escolher um. Chá com limão. Chá mate com limão. Um hobby. Um hobby? Bicicleta, pedalar. Uma cor. Uma cor? Laranja. Acho que falei, né? Falou. Uma estação do ano. Estação? Primavera das flores. Um amor. Um amor? Um amor, a vida. E o que a família te representa? É minha raiz, minha identidade, meu alicerce. É isso. Parabéns, obrigada. Tinês agora. Uma cor. Lilás. Um medo. Medo só de altura também. Um desafio. Desafio, eu gosto de todos. Uma estação do ano. Primavera. O que o seu município, a sua cidade lhe representa? A minha cidade? A minha cidade representa, assim, a primeira cidade do Brasil, mas uma cidade que precisa de tudo. Sou muito triste como é conduzido São Vicente. Um amor. Um amor, minha família e minha comunidade todo. Meu amor é entre todos. Não tenho separação. Amo todos. Querem falar mais alguma coisa? Agradecer pela oportunidade, né? Que projeto lindo que está iniciando. Que Deus abençoe, prospere, que possa ajudar outras pessoas, né? Que essa é a nossa missão aqui na Terra. A gente não está aqui a passeio. Deus colocou um talento em cada um de nós e a gente tem que usar esse talento para ajudar outras pessoas, né? Amém. É isso. Pode falar, Tinês. Não, só agradecer também, muito obrigada pela oportunidade e não podemos desistir nunca. Eu que Sempre agradeço. somos capazes, nunca podemos olhar e falar, não sou capaz. Eu adoro desafio. Essa semana uma cliente me levou um vestido assim... Cabuloso. Quando eu olhei, depois eu mandei uma foto pra tu. Aí ela falou, como é que tá? Ela foi provar, eu falei assim, eu gosto de desafio, gosto de coisas difíceis. É assim que Tá a gente... certa, isso. Né? E a nossa finalidade é essa, é trazer vocês, mulheres, trazer pessoas que venham falar sobre o seu trabalho, divulgar seu trabalho. A finalidade é ajudar o outro,
né? Porque através disso, você falando, você está levando experiência, você está levando tudo que você passou e principalmente a superação. Então a gente deixa essa mensagem de superação para as mulheres, de resiliência, para que você não desista. Não só as mulheres, mas os homens também. Sim, porque os homens, eles se identificam muito com o nosso trabalho, com a nossa perseverança, porque a mulher, ela pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem não, ele tem a dificuldade, ele fica ali naquilo. Se aparecer outra coisa, eu tiro pelo meu marido, né? Ó, faz isso, faz aquilo. Ai, é muita coisa ao mesmo tempo, não dá pra fazer. A mulher não, ela caixinha, deslancha. né? O homem tem várias caixinhas. E muita gente pergunta, Silvia, como que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo? E quando eu vejo, já acabou o dia, já é outro dia e a gente está iniciando novamente. Sou grata a vocês duas terem vindo por esse presente de Deus de estarem aqui falando a vida de vocês. Porque expor a nossa vida não é nada fácil. Não. É bem difícil. O julgamento, a aceitação, as pessoas apontam, mas a gente não tá nem aí. A gente vai, continua e que se dane os outros. Desculpa a expressão. A gente mesmo, vai tá para certo cima mesmo. e é isso que tem que ser. Com certeza. É que eu falo muito. A gente tem que se preocupar se nós, né, fizemos alguma coisa para alguém. Mas se a gente... O que falam da gente, cada mais fala de mim, É isso eu aí. só agradeço. Porque eu deito e durmo sossegada, porque eu sei o que eu faço. Gostaria de entregar para vocês, para finalizar, uma lembrancinha. E eu pedi pro Jonathan tá fazendo o cartoon de vocês. Vai entregar lá na casa de vocês, Ai, tá? que chique, mas é Pras muito chique mulheres essa mulher. guerreiras, tá bom? É só uma lembrança. Obrigada. Muito obrigada. De Mulheres mulheres poderosas. poderosas. É. São mulheres guerreiras. Eu falei, tem que Vamos levar. tirar uma foto. Ai, meu apelido é dessa aqui no serviço. Obrigada. Ai, que da hora. Amei. Deus abençoe poderosamente. E não tem nada programado aqui. Aqui é tudo, né? Pode ela, não precisa ficar nervosa. Ela vai tirar assim. Lembrancinha, amei, minha lembrancinha. Show de bola. Obrigada, Marcos. Que da hora. O que ele achou? Ele tava assim, aquele.